Bom, dando continuidade na letra B, nós vamos variar o ômega e obter a função de transferência em termos da variável ômega e preencher uma tabela. Então, S é igual a J ômega, G de S é G de J ômega. Então, trocando S por J ômega, chegamos nessa expressão aqui, considerando que o resistor seja de 1 kΩ e o capacitor de 160 nanofarad. Então, para ômega igual a 100 radianos por segundo, o G de J100, vou multiplicar então essa expressão aqui, o ômega vai ficar vezes 100, vai entrar como 100, né? Então vai andar duas casas depois da vírgula, vai ficar 1 mais 0,016. Vezes J, que é o número imaginário, né? Para desfazer o número complexo no denominador da fração, a gente usa o método de multiplicar pelo complexo conjugado. Então aqui fica 1 menos 0,016J, 1 menos então multiplica em cima e embaixo e isso vai dar, resolvendo essa expressão aqui, lembrando que J ao quadrado é igual a menos 1. Então, menos com menos vai ficar mais. 1 somado com isso aqui vai dar 1,0002. Então, G de J100 1 menos J (0,016) por isso. Aí então divide o primeiro termo, né? Depois o segundo termo, resultando em menos J 0,016. Aplicando o que nós estudamos ali sobre números complexos, o módulo, então, da G de J100 é a raiz quadrada, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Isso dá, então, estou usando aí 4 casas decimais para aumentar a precisão. E a fase da G de J100
é o arco tangente da parte imaginária pela parte real, né? Que dá menos 0,016 radianos de ângulo. Então aqui para a construção do diagrama de Bode a gente passa o ganho, né? Então esse aqui a gente pode dizer que é o módulo, né? Ou o ganho absoluto. Absoluto. E esse é o ângulo de fase em radiano. A gente transforma o ganho para decibel, para a escala de decibel. Então o ganho em decibel é 20 vezes o log do ganho absoluto. Então é 20 vezes o log de 0,9999, que dá menos 0,0011 decibéis. E o ângulo de fase, convertendo para graus, né? Então, chamando o ângulo em radiano de θ, o ângulo de fase φ em graus é o θ vezes 360 sobre 2π, que deu aqui menos 0,9167 graus. Então aqui, para ganhar tempo, eu preenchi toda a tabela com a função de transferência, o ganho, né, o g de j ômega, a fase da função, o ganho em decibéis, né, e a fase em graus. Então o mesmo procedimento de cálculo feito para a primeira linha pode ser feito para a segunda, trocando o ômega por 1000 e depois o ômega por 10.000. Essa tabela aqui, plotada, gera o diagrama de Bode, só que plotada para muitos valores de ômega, né? Preenchendo aí uma faixa de variação do ômega. Então o diagrama de Bode que nós vamos ver em seguida nada mais é do que um gráfico que mostra a resposta em frequência da função de transferência, analisando a magnitude ou ganho em dB, decibel, em função do logaritmo da frequência, e a fase em graus em função do logaritmo da frequência, ou log de ômega.